O Carlito Neto gravou um vídeo aqui sobre o caso da Petrobras e eu queria passar para vocês aqui antes da gente fazer o finalzinho da nossa live. Vamos ver aqui juntos. Colocou fim à paridade de preço internacional, tal PPI, colocado em prática ali no governo do Michel Temer, que inicialmente tinha uma propaganda muito bonita, que o Brasil iria lucrar muito mais e que o povo iria pagar muito menos no combustível, já que o aumento e a queda seria muito mais frequente. De lá para cá, do governo Temer até a saída do governo Jair Messias Bolsonaro, o que a gente viu foi a gasolina chegar em alguns lugares no nosso país a R$ 11. Agora, com a queda do PPI, que é a paridade de preço internacional, a Petrobras informa que vai utilizar novos preços para poder competir no mercado interno e internacional também, e isso gerou ali um desespero na base bolsonarista. Muita gente, inclusive, já está dizendo que a Petrobras vai tomar prejuízo, que é um absurdo, que o governo isso, que o governo aquilo. Eu quero trazer alguns pontos importantes para a gente discutir aqui, porque como vocês sabem, eu gosto de ler as coisas antes de comentar. Inclusive, eu fui ler ali o comunicado da Petrobras e fui ler também uma crítica que algumas figuras aí ligadas ao antigo candidato da esquerda que concorreu em 2022 também, dizia que não mudou nada porque lá estava falando de uma diretriz de 2022. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É a maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira, além de ser membro do canal, apoiador, colabore também com o nosso Pix. Pix do canal é este que o QR Code está aparecendo aqui. E você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder, com qualquer quantia que você quiser. Basta pausar o vídeo agora, abrir o aplicativo do banco, se você quiser, claro, e colabora basicamente copiando esse QR Code aí com o leitor do seu celular. Hoje eu quero falar com vocês sobre a decisão do governo e da Petrobras, né, já que o presidente da Petrobras agora é o Jean Paul Prats, indicado ali pelo governo Lula, em acabar com o PPI, a paridade de preço internacional, o modelo que o Brasil passou a adotar durante a gestão do governo Michel Temer, que basicamente fazia o seguinte: analisava o preço do barril de petróleo no mercado internacional e fazia uma falsa equiparação com o mercado nacional. Por que uma falsa equiparação? Porque se equiparava o preço do barril de petróleo no mercado interno com o preço do mercado internacional. Para que isso acontecesse, simulava-se, né, taxas ali de importação de portos e aeroportos, para que se tivesse ali a tal paridade aplicada. A narrativa do Temer na época que seria melhor para o Brasil, porque teria ali, quando o dólar baixasse, cairia muito mais a gasolina, também quando o dólar subisse, o Brasil ganharia mais dinheiro com a Petrobras. E o que a gente viu, na verdade, nesses últimos 6, 7 anos aí, foi que quem ganhou muito dinheiro foram os acionistas da Petrobras, enquanto o Estado brasileiro ficava sempre ali com a parte de tentar dar entrevista para explicar o inexplicável. Essa questão do PPI é tão polêmica porque até o Arthur Lira no passado foi chamado de comunista, inclusive por conta disso, disse que não era admissível o tipo de política que a Petrobras estava adotando, que era um absurdo e que o povo brasileiro não podia pagar por aquilo tudo. E por que é importante a alteração da política de preço da Petrobras? Primeiro que a Petrobras passa a concorrer melhor agora com o mercado privado, porque ela tem grandes reservas ali, como a gente sabe, tem grande controle também do mercado, então isso faz com que a empresa consiga em algumas regiões ali melhores preços e em consequência ganhar mais dinheiro também, calando a boca de quem disse que a Petrobras daria prejuízo nesse novo modelo que está sendo implementado aí através da gestão do presidente Jean Paul Prats. E também tem a questão do efeito cascata na redução de preço. Por quê? Porque só no diesel, por exemplo, vai se reduzir 44 centavos em média. Na gasolina vai se reduzir ali em média 40 centavos. E no gás de cozinha a redução é de mais de 21%. O botijão de gás ficando abaixo de R$ 100. E a gente alertava, inclusive, lá em 2021, que com o modelo que o Bolsonaro tinha colocado em prática, os próprios distribuidores estavam falando que o botijão de gás em 2022 chegaria a R$ 150 ou mais, e acabou chegando em alguns lugares do Brasil, ou próximo disso, ou exatamente neste valor. E por que é importante isso? Porque num país como o Brasil, que tudo praticamente é transportado sobre rodas,
você consegue reduzir o preço do combustível, automaticamente a logística fica mais barata. Por quê? Porque fica mais barato para o motorista de caminhão transportar um frete de um lugar para o outro, aí o frete é barateado. Você consegue também baratear os produtos que são transportados e dali por diante. Para o motorista de aplicativo ou entregador de delivery, por exemplo, como vai pagar menos no combustível, vai ter uma margem de lucro maior de cara, independente da plataforma já melhorar ou não a sua condição, a sua margem de lucro já vai ser maior, porque você vai ter um custo menor com o combustível, né? Não vai alterar a sua margem lá na empresa. Você vai gastar menos com combustível, então, na lógica, você vai ter um lucro maior, né? Para não ficar distorcido aqui o que eu tô querendo dizer, porque você vai continuar recebendo o mesmo percentual lá na empresa que você está cadastrado, mas você vai gastar menos com o combustível. Então vai sobrar mais. A palavra mais correta seria essa. Vai sobrar mais para você. Tá? E isso especificamente nesse momento, que ainda tem as outras melhorias que estão sendo negociadas aí em relação às próprias plataformas. E eu quero trazer para você aqui essa questão, né, da paridade de preço, que foi criticada inclusive por algumas pessoas do mercado financeiro, que disseram que com essa prática, entre elas o Carlos Alberto Sannenberg, com essa prática a Petrobras quer praticamente quebrar o mercado privado. E viva, né, se esse for o objetivo, acabar com o mercado privado que explora o preço do petróleo, dos derivados de petróleo, na verdade, basicamente se preocupando com lucros exorbitantes, e a gente, às vezes, que não tem para onde recorrer, acaba tendo de pagar. Lembrem vocês que a refinaria que o Bolsonaro vendeu para os amigos dele ali do mundo árabe, ele vendeu dizendo que a venda ajudaria a baixar o preço dos combustíveis, já que isso abriria novos mercados concorrentes e novos distribuidores concorrentes. E aí a gente viu recentemente, né, que a margem de cobrança dessa empresa é acima da média do mercado para a venda do diesel, por exemplo. E o que diz aqui a matéria publicada na Folha de São Paulo, escrita por Annelise Gonçalves e Nicola Pamplona. Petrobras abandona a paridade de importação nos preços dos combustíveis. Com nova estratégia de reajustes, continuarão sendo feitos sem periodicidade definida. Por quê? Porque antes o Temer dizia que quando você tinha uma previsibilidade da alta ou baixa do dólar, você conseguiria aumentar ou reduzir o preço da gasolina ou do combustível, né, como um todo, e do gás de cozinha baseado no mercado internacional. Na prática, isso não foi feito, como bem lembrou o Jean Paul Prats em uma entrevista que ele deu para a CNN Brasil. Na prática, o que acabou acontecendo foi que a Petrobras basicamente aplicava em algumas regiões algumas estratégias que eram estabelecidas ali em tese, utilizando o PPI como base, e outras não. Tanto que você via a diferença gigantesca que existia de combustível de uma região para outra aqui no nosso país. E a gente sabe que tem a questão da logística também e tudo mais, mas mesmo assim. E qual que é o ponto que eu quero trazer para vocês aqui de cara? Porque muita gente criticou essa questão da saída do fim do PPI, que isso, que aquilo, como eu já falei para vocês. E aí trouxeram aqui esse comunicado, né? Muita gente criticou esse comunicado. Ah, porque no comunicado que a Petrobras fez, lá tá bem claro que a Petrobras vai continuar mantendo as diretrizes votadas ali no dia 27 de julho de 2022. Quem disse isso aqui, Carlito? A maioria das pessoas que trouxeram esse ponto são pessoas que apoiaram aquele outro candidato da esquerda, que eu nem fico mais citando aqui, porque toda vez que eu tento falar qualquer coisa desse outro candidato, um monte de gente chega aqui fazendo de conta que não tá entendendo o que eu tô falando, então eu não vou ficar dando mais soco em ponta de faca. Quem quiser entender, entenda. Quem não quiser entender, vai buscar entender da maneira que quiser. E aí eu fui fazer o quê? Eu fui ler o que diz essa diretriz, porque muita gente falou, tá ali, ó, a estratégia comercial está alinhada com as diretrizes de formação de preço de mercado interno, as diretrizes aprovadas pelo Conselho de Administração. O outro candidato é o Ciro, tá, gente? Em 27 de julho de 2022. E aí eu fui fazer o quê? Fui ler aqui o que a diretriz votou, né? Aqui é o comunicado da diretriz, certo? Que fala como é que vai ser formalizado ali os critérios de aumento de preço, de maximização dos lucros, de concorrência da Petrobras com o mercado, tanto interno quanto internacional. E aí aqui você clica nesse link aqui e vai abrir a diretriz, que está aqui basicamente dizendo o seguinte, ó. Diretriz de formação de preço de derivados de petróleo e gás natural no mercado interno. O Conselho de Administração da Petrobras, no uso de suas atribuições nos termos 20 do artigo 29, inciso 1 e 2, do Estatuto Social da Companhia, estabelece as seguintes diretrizes de formação de preço no mercado interno a ser aplicada aos derivados de petróleo e gás natural comercializados no mercado interno. Ponto 1. A diretoria executiva deverá preservar e priorizar os resultados econômicos da companhia, buscando maximizar sua geração de valor. Traduzindo, a Petrobras tem de continuar gerando lucros.
tem de priorizar o lucro, certo? A diretoria executiva, no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 34, inciso 2º, item C do Estatuto Social da Companhia, na formulação das políticas de preços, deverá buscar maximizar a geração de valor para a companhia, praticando sempre preços competitivos, ou seja, ela vai ter de focar no lucro, mas tem de pensar no preço competitivo, que é o que o Jean Paul Prats passou o dia inteiro nas entrevistas hoje falando, que reflitam o valor de seus produtos no mercado e contemplando as principais alternativas de Tá suprimento dando umas de falhas seus no vídeo, clientes, gente. sejam fornecedores dos mesmos produtos ou de produtos substitutos. Na execução da política de preços, buscando maximizar a geração de valor para a companhia, a diretoria executiva ou alçada por ela delegada deverá acompanhar a evolução do mercado brasileiro de derivados de petróleo, considerando, por exemplo, o efeito da venda de ativos de refino, dos produtos substitutos ou da atuação dos importadores, tendo como principal balizador de preço competitivo o equilíbrio dos preços da Petrobras com o mercado nacional e internacional, e observando também a participação de mercado necessária para a otimização dos seus ativos, bem como a preservação de um ambiente competitivo salutar nos termos da legislação em vigor. A diretoria executiva deverá reportar trimestralmente, ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal a evolução dos preços praticados no mercado nacional para o diesel, gasolina e o gás de cozinha, o GLP, bem como na participação da Petrobras nestes mercados. Ou seja, muita gente não leu isso aqui, basicamente pegou, 2022 era Bolsonaro, tá a mesma coisa. Aqui tá falando basicamente que a diretoria executiva vai participar do processo que analisa ali a alta de preço, vai ser discutido, é basicamente isso. E que a Petrobras terá de priorizar o lucro, maximizar o lucro, mas se atentando ao mercado interno e internacional também, e se atentando à competitividade. É o que aconteceu. As ações da Petrobras dispararam hoje, né? Mais cedo estava assim, essa matéria, inclusive, foi atualizada no final da tarde. Ações da Petrobras fecham em alta de mais de 2% após mudança na política de preço. Petrobras abandona a paridade e anuncia a nova política de preço, que muita gente diz também que não está claro, e está claro sim, no comunicado aqui está bem claro quais os critérios a Petrobras vai continuar utilizando. Dentre eles, vai continuar utilizando também o PPI, a política de paridade de preço internacional. Na verdade, vai continuar utilizando o preço do mercado internacional do barril de petróleo para poder fazer valer ali a negociação com outros mercados também. E aí saiu matéria aqui em vários portais, aqui foi publicado no Valor Invest, né, só para trazer o crédito aqui publicado no G1 por Jéssica Santana e Matheus Rodrigues, falando aqui sobre como é que ficaria e tudo mais, falando sobre os reajustes, que não terão ali mais data definida, que não terão continuarão sem datas definidas, porque vai depender da alta ou baixa e da variação do mercado. E aí eu achei mais interessante aqui o chororô aqui do Carlos Alberto Sadenberg, que publicou o seguinte lá no portal da CBN. Petrobras vai esmagar o setor privado. Que beleza, né? Já que a empresa pública só dá prejuízo, que maravilha. Então que a gente vai esmagar o mercado privado e ter muito mais lucro para poder converter isso em bem-estar social para a população, programas sociais, investimento em tecnologia e ciência. Maravilha, né? Uma estatização às avessas. Carlos Alberto Sadenberg fala sobre o anúncio da Petrobras sobre o fim da paridade internacional do petróleo e a nova política de preços. O comentarista destaca que a nova política não tem fórmula clara de como será feito o reajuste. A desconfiança é de que a Petrobras vai para cima do setor privado, tentando combater a privatização via mercado. Uau, livre concorrência. Cada um que atue ali com o seu melhor preço. Mas a Petrobras tem o governo ali como maior parte com a maior parte das ações da Petrobras. Não é justo. Bom, se a vida fosse justa, né, todo mundo não tinha desigualdade. Não é isso que vocês falam? É só se esforçar um pouquinho mais, acordar enquanto os outros dormem, né, trabalhar enquanto os outros dormem, fazer live 5 horas da manhã, que vocês chegam lá. Carlos Alberto Sadenberg destaca que a Petrobras está se preparando para ir ao mercado e disputar com outras empresas usando seu forte poder de competição e exclusividade em diversos setores. E aí diz o seguinte: o risco é acabar com o setor privado, o que para a Petrobras não é risco. Exatamente. É ganho. E quem é que ganha se a Petrobras ganha mais? Nós também, o povo. Os acionistas também vão ganhar. No final das contas vai ficar todo mundo feliz, Sadenberg. Eu acho, inclusive, que o Sadenberg deve ter ação na Shell. Por quê? Porque hoje, ó, as ações da Shell, só pra gente finalizar esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês, se não me engano, hoje as ações da Shell acabaram em baixa, quer ver? Ações
da Shell. Se não me engano, hoje elas acabaram em baixa, que na manhã, no início da manhã, estavam em baixa. Olha aqui que maravilha, né? Ações da Shell, no site do Investing. Tá aqui, ó. Ações da Shell caíram hoje 0,31%. Foi 0,31%? Não, perdão. Deixa eu só voltar aqui para mostrar para vocês corretamente. Caiu 1%. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Eu acredito que o Sardenberg deve ter investimento lá. Caiu 1,9% na Shell. Então acho que é isso que ele deve estar chateado aí, porque isso que deve estar deixando ele preocupado com algum tipo de dor de cabeça. O ponto é que não tem mais fórmula definida de reajuste de preço, fica por conta da Petrobras. Quem sabe eles vão fazer uma estatização às avessas, completou Sardenberg. Uma política que vai na linha da estatização e do uso da Petrobras para combater a privatização que houve anteriormente. Sardenberg reforça que se for competir, a Petrobras vai esmagar as outras. Coisa boa, né? Não é assim que vocês defendem? É isso? Quem tem maior capacidade cresce. O nome disso, como é que se chama? Meritocracia, não é isso? E aí a Petrobras vai estar utilizando sim o seu poder de mercado para poder ganhar mais direito, mais dinheiro, dominar mais espaço no mercado e receber esse lucro e transformar em bem-estar social, investimento em tecnologia, educação e ciência. Muita gente vai pedir para eu fazer vídeo sobre o Bolsonaro, o depoimento dele lá na Polícia Federal. Eu não vou soltar vídeo sobre isso hoje porque eu estou lendo o depoimento. Mas amanhã, no início da tarde, a gente já solta aqui pra vocês vídeo no canal sobre isso, tá bom? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até nosso próximo vídeo. Grande Carlito Neto, grande vídeo, excelente falar sobre a Petrobras, ainda mais para um público crescente aqui do nosso vídeo. Agradecer ao Carlos Trindade que mandou esse superchat, ao Giovanni dos Santos que mandou grande dia, só notícias boas. Agradecer ao Ricardo Alves de novo e o Carlos Trindade que mandou vai mais uma força, feliz pelo dia de hoje. Queda no preço da gasolina, Valdemar da Costa Neto passando vergonha na Globo News e Dallagnol caçado. Gente, perguntaram no chat se a alta do dólar tem alguma coisa a ver com a Petrobras. Sim, foi depois do anúncio da Petrobras, mas também por fatores externos. O dólar subiu para 4,94, que é a regra fiscal e o teto da dívida dos Estados Unidos que vão ser definidos. Então isso está afetando também o nosso câmbio. O câmbio não é afetado só por fatores internos, tá, gente? Tem um jogo aí também com os fatores externos. A economia no exterior também não vai tão bem assim.